Estamos aqui na final de uma reunião do Sindiops, Sindicato dos Operadores Portuários do Espírito Santo, que discutiu temas, inclusive, sobre o pacote de portos que está sendo lançado pelo governo federal. Presidente do Sindiops, Armando Amorim, vai nos falar um pouquinho o que foi essa reunião. Bom dia, queria saudar você, Almir, e dizer da nossa felicidade de estarmos juntos. E o nosso encontro nesta manhã, nós convidamos o Willy Mantelli da BTP, no sentido de fazer uma reflexão sobre as prováveis mudanças do pacote governamental federal em relação à atividade portuária brasileira. O Espírito Santo é um estado pujante no aspecto portuário, temos o porto público, os terminais privativos, temos uma boa convenção coletiva de trabalho, bons acordos coletivos, e isso traz para nós, na atividade portuária capixaba, uma enorme preocupação. O que o governo pretende mudar, a maneira que vai mudar, enfim, é um momento oportuno, onde a gente procurou nesta manhã fazer uma reflexão com todos os operadores portuários, os representantes também dos terminais privativos, no sentido da gente articular um pouco mais o segmento dos operadores, o segmento empresarial, na busca de medidas e de contingências que a gente possa sofrer menos, ok? Sim. Nós vamos ouvir o Dr. Willy Mantelli, presidente da BTP, Associação Brasileira de Terminais Portuários. Dr. Willy, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estado. Nessa reunião da Sindiops aqui, foi tratada essa questão do pacote, né? Como o senhor está vendo, a BTP também participou desse processo, quais são os impactos sobre a infraestrutura portuária que esse pacote pode trazer para o país? Bem, a gente não sabe o que vai sair nesse pacote, né? Eu acho que o governo fez uma coisa acertada, democrática, né, de ouvir as várias entidades que atuam nos portos, de ouvir os empreendedores, né? Se discutiu em várias reuniões, logicamente que foram feitas nesses últimos 3 meses, inúmeras reuniões na Casa Civil. Então o governo tem as informações todas que ele necessita, quais são as preocupações, quais são os pontos, vamos dizer, que estão trancando os investimentos e, vamos dizer, impedindo dos nossos portos serem mais competitivos, né, no mercado internacional. A BTP apresentou as suas sugestões, que eu resumiria na questão, vamos dizer, da gestão portuária. Nós precisamos mudar a gestão portuária. Nós entendemos que as companhias docas já não atendem mais as permanentes e diárias necessidades do comércio internacional. Precisamos buscar um novo modelo ou uma reestruturação imediata das companhias docas, que elas precisariam ter autonomia plena, né? Inclusive abrir o seu capital para captar recursos no mercado e não mais dependerem do governo, né? Mas elas precisam ter gestão, né? Profissionalização. A outra questão continua sendo da mão de obra avulsa, né? Que essa solução passa pela participação do governo, dos trabalhadores e do setor empresarial, em atendimento, inclusive, a uma convenção da própria Organização Internacional do Trabalho, a racionalização do excesso de burocracia. Tem muitos órgãos públicos que atuam, tem que racionalizar. Isso gera um dos entraves sérios do nosso desenvolvimento. Sérios, porque eles geram um tempo improdutivo, não há um trabalho simultâneo. Há um esforço da Secretaria de Portos tentando diminuir esse tempo, mas sem que haja a participação de todos esses órgãos, né, que foi criado o Porto Sem Papel. Mas, por exemplo, se a Anvisa ou a Receita Federal, né, não participa do Porto Sem Papel, pronto, não adianta. Aí passa a ser mais um órgão, mais um instrumento, que é o Porto Sem Papel, que vai aumentar o sanduíche burocrático. Todos os órgãos têm que participar do Porto Sem Papel, senão não adianta. Aí depende de uma ação do governo, não requer nenhum investimento, né? Então, aí também, e principalmente, um outro fator muito importante, são os acessos terrestres, né? Os acessos dos modais rodoviário, ferroviário e os acessos aquaviários, que são fundamentais. Mas eu diria que
tudo isso seria enfrentado de uma forma mais célere, com uma boa gestão, como a gente vê nos grandes portos internacionais, né? O que os portos precisam é de gestores, né? Mas isso passa apenas pela privatização de terminais ou é uma medida mais complexa do que isso? Não, veja, os terminais já estão privatizados. O que precisamos é mudar o modelo da administração, quer dizer, substituir ou reestrutura-se as companhias docas, né? Dando autonomia e tirando a influência político-partidária, para que eles tenham gestores que não dependam dos partidos políticos, que eles possam, vamos dizer, ter uma independência, uma descentralização na sua gestão, ou então privatizar essas companhias DOC. Eu diria que a presidente Dilma registraria a terceira abertura dos portos nacionais se ela promovesse uma profunda mudança na gestão portuária, ou reestruturando drasticamente as companhias docas, ou privatizando. E ela não precisaria de uma nova lei. Já existe a lei dos portos, a lei de concessões de serviços públicos e as PPPs, a lei que criou as PPPs. Com esses três instrumentos legais, ela pode promover essa profunda mudança que daria certamente um grande salto do nosso sistema portuário. O senhor conhece alguma PPP dos portos aí que deu certo? É que não foram implementados, mas existe a lei, basta usá-la, cabe usá-la. Porque através das PPPs o governo não perde o controle sobre os portos, que é nas PPPs, quem ganhava uma licitação de um porto organizado tem que criar a sociedade de propósito específico, onde o governo tem participação. Ele tem, não o controle fica a cargo da iniciativa privada. A administração do porto. O conceito é fantástico, né? Agora, eu diria assim, eu não sei se isso depende de um gesto do governo federal ou dos empresários, ou de ambos. Não, só cabe o governo ter essa decisão política. Há interessados, ou empresas, ou consórcios de empresas, né? E o governo faria o controle naquelas questões de interesse público, ele teria o voto de poder vetar certas decisões estratégicas. Como, por exemplo, a venda do controle dessa entidade para terceiros que não haja interesse do governo, ele poderia vetar. E outras matérias de interesse do governo. Para mim, seria o modelo mais adequado. Claro que haverá pessoas que não vão concordar, entidades, toda mudança sempre vai afetar outros interesses. Mas acho que a presidente tem que olhar aquilo que interessa ao país, que é a mudança da gestão portuária. Certo. A espinha dorsal em termos de grandes obras do pacote, quais são as principais? Assim? Seria a questão de mudança de estruturas, seria basicamente a infraestrutura de acesso terrestre e de acesso aquaviário. A questão de mudança na gestão, questão trabalhista, questão da burocracia, a rigor não se exige grandes investimentos, né? E para o Estado do Espírito Santo? A gente sempre tem uma sensação, presidente, de que no Espírito Santo a gente é um pouco relegado aos recursos federais, até porque nós somos o estado de maior volume de carga do Brasil, né? Os portos nossos fazem o maior movimento de carga do país, apesar de não ter a maior arrecadação em faturamento, né? Mas nós não temos sentido nenhum tipo de apoio, né? A não ser agora uma recente obra ainda acanhada no Porto de Vitória. Mas eu entendo que, por outro lado, o Espírito Santo tem bons líderes do setor empresarial, tem grandes empresas, tá? Tem os operadores, trabalhadores. Trabalha com cargas específicas, né, produzidas por elas. Né? E tem trabalhadores também que eu considero os mais desenvolvidos, mais interessados em desenvolver o seu porto, tem essas vantagens. Mas eu acredito que esse problema de recursos afeta os demais portos também. Tudo depende da própria sociedade pressionar o governo central na liberação desses recursos. Mas eu repito, tendo um bom gestor portuário, uma boa administração, um CEO, como se vê nos portos internacionais, vai cuidar desses problemas todos, dos acessos, dos recursos, da administração, da burocracia. O que nós vemos hoje é que esses administradores de docas estão engessados, eles não têm o mandato, eles não têm o apoio necessário.
né? Então, na hora que nós tivermos uma nova administração, ela passa a responder por todos esses problemas. Eu diria que 80% a 90% dos problemas que nós temos hoje no porto, esse problema que afeta a todos, o armador, o exportador, o terminal, o importador, serão resolvidos com uma boa gestão portuária. Certo. Aqui no Espírito Santo, do professor Máximo Borgo, né, professor e diretor e doutor em portos aqui no Espírito Santo, nós estamos agora com a proposta dos portos de um porto de águas profundas. O senhor tem alguma informação sobre esse processo? Veja, o porto de águas profundas, ele parte de um princípio de que o que está acontecendo na navegação hoje? Nós temos porto de águas profundas no Espírito Santo. Tubarão é um porto de águas profundas, Praia Mole é um porto de águas profundas, mas voltado para minério, muito especificamente, e no caso de Praia Mole e Carvão. O que se fala em porto de águas profundas é voltado para containerização. Para carga geral. Para carga geral. A containerização é um processo que veio para ficar e cada vez mais vai acontecer. Eu tive uma surpresa, em 2001 eu fiz um estudo de atualização do plano de desenvolvimento e entrando em contato com o pessoal do mármore e granito no Espírito Santo, que é o maior exportador brasileiro de mármore e granito. Naquela época, só 10% da carga de mármore e granito saía por contêiner. Hoje, mais de 50%, 60% sai por contêiner. Então, a containerização é um processo. E o que está acontecendo na containerização? Para ganhar economia de escala, os navios estão crescendo de tamanho. E hoje, o maior navio do mundo é o Ema Maersk, carrega 14 mil containers de 20 pés. Muito bem. Esse navio cala 15 metros de profundidade. Ou seja, para entrar num porto, ele precisa de um porto de 18 metros, mais ou menos, de calado. Sim. Então, isso que se chama porto. Mas isso implica numa modificação da logística. Porque um navio desse, diferentemente dos atuais, ele não pode sair fazendo pinga-pinga na costa brasileira, ou seja, sair de Paranaguá, Santos, Vitória, Suape, etc. Ele será alocado numa rota direta, num porto concentrador e distribuidor para outro porto concentrador, que a gente se chama de hub. Então, o que eu verifico, o que eu vejo, que na costa brasileira há lugar para uns 4 hubs. Sim. Um voltado para a costa leste americana, um voltado para o Mar do Norte, um voltado para o Oriente. E um deles seria aqui? Um deles, eu disse uma vez numa reunião na Assembleia, que nós temos o direito de uma opção. Ou nós seremos feeder, alimentador de um hub, ou vamos marcar posição e ser hub. Isso nós vamos decidir isso. Se formos hub, então aí nós temos que partir para um porto de águas profundas voltado para contêiner. Lembro que a Codesa está em licitação esse porto, e um dos tópicos da licitação era a escolha do local que está sendo definido. Eu vi uma entrevista recente num jornal local que dentro de 6 meses se teria um posicionamento. Né? Fala-se em Praia Mole e fala-se em outro projeto em Vila Velha. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.